viver com Cristo, viver em santidade. Como obedecer a Deus? Viver segundo a promessa de Cristo. Jesus deixou para você uma história linda quando Ele morreu na cruz do Calvário. Quando Ele morreu com aquele sofrimento sofrido como Ele sofreu. Você vive hoje conforme a sua vida ela é levada diante da promessa do Senhor. Como a sua vida é comprometida diante da palavra, diante do propósito do Senhor na sua casa. Você vive segundo a vontade de Cristo. Você vive praticando a bondade. Você vive com comunhão profunda com o Senhor. Deus faz que você vence o pecado. Deus faz que você vence o mal. Deus faz que você tenha a vida, e a vida é eterna. Muitos perecem, muitos faltam a conhecer o Senhor. Muitos não conseguem conhecer o princípio e entender a paz que Deus deixou para nós. A vida sua não pode viver para você. Você não pode viver segundo a sua vontade. Você não pode viver segundo a vontade da sua carne. Você tem que viver segundo a vontade de Cristo. A vontade de Cristo, que todo mundo tenha salvação. Todo mundo tenha paz. Todo mundo tenha alegria. Todo mundo tenha a vida eterna. Todo mundo consegue entender que Jesus deixou a história sua foi mudada. Você já mudou de vida, você já chegou diante da presença do Senhor. Você já colocou a sua vida diante de Deus. Você já se entregou para Deus de todo o seu coração. Você já chegou no caminho mais perto da paz. A paz sua, ela faz que você tenha intimidade. Deus é a paz. O Espírito de Deus é a paz. O Espírito Santo de Deus é a paz. Paz é essa que enche você de alegria. Paz é essa que faz você ser diferente. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor faz que você tenha a história mudada de vida. Enoque, Noé, Elias foram homens que agradaram a Deus. Você agrada a Deus pelas obras que você faz. Você agrada ao Senhor Deus o bem que você faz. Para uma pessoa, você está fazendo bem para Deus. Quando você esquece em fazer o bem, quando você não quer fazer o bem, você não faz o bem para Deus. Como que você vive com uma vida assim incrédula? Como que você vive com o mundo se você tem que viver para Cristo? Se você vive para Cristo, você tem uma história para contar, um testemunho lindo para contar. Muitos não conseguem entender o que você vai fazer na terra. O que você veio fazer nessa terra. A paz que Deus deixou para nós, o Espírito de Deus já veio sobre a sua casa. O Espírito de Deus já veio sobre a sua casa. Vejo anjos guerreiros. Vejo o arcanjo Miguel com uma espada para cima, destruindo os demônios. Vejo os anjos do Senhor correndo para salvar vidas. Já vejo pessoas sendo libertas por Deus. Já vejo a grandeza de Deus descendo sobre a sua vida.
Já vejo o perdão de Deus sobre a sua vida. Oh, Surinikai, Decomanara Subiecandalabacai. Recebe a presença do Senhor. Aí ela está perto de você. O Espírito do Senhor já veio ficar na terra. Alegrei-vos, porque Deus está prometendo para você a vida eterna. Não é hoje, não é amanhã, não é depois que você vai buscar a Deus, mas é todos os momentos, todas as horas, todos os lugares que você passar. Pensa em servir Deus, pensa em ter intimidade com Deus, pensa em ter intimidade profunda com o Espírito de Deus. A Bíblia fala, palavra sagrada de Deus, que Enoque, há 65 anos, teve uma visão com Deus. Ele viu Deus e Deus falou para ele que ele ia ter um filho. Aí ele mudou a sua vida porque Deus deu o filho para ele. E através do seu filho ele viu que o poder de Deus era mais que tudo nessa terra, nesse mundo. Aí ele preferiu andar com Deus. Aí ele andou com Deus. Aí ele foi levado no céu, trasladado aos céus. Você quer viver que nem Enoque? Você quer viver bem, comunhão com o Senhor? Você quer viver segundo a vontade de Cristo, segundo os mistérios do Pai do céu, do Senhor dos exércitos, do poderoso Deus eterno, Salvador? A glória do Senhor desceu sobre a sua vida. Sua graça, Senhor, me basta. A sua graça, Senhor, me alcançou. O poder do Senhor me alcançou. A graça do Senhor faz você ser diferente, igreja. A graça do Senhor faz que você tenha nova história com Cristo. Uma nova história, viver diferente. Viver intimidade com Deus não é viver no pecado, não é viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito não é fácil, igreja. Viver segundo a vontade de Deus não é fácil, igreja. Porque os demônios, eles atazanam a sua mente para você ser destruído, para você não alcançar a salvação, para você não alcançar a graça, para você não alcançar o mistério da fé. A paz do Senhor encheu sua vida de reflexo, de alegria, de vitórias, bênçãos, milagres. A providência do Deus Altíssimo já chegou na sua casa. A providência do Adonai, do Elohim, do El Shaddai já chegou na sua vida para mudar a história sua, para transformar a sua vida, para mudar a sua história. Não vai ser a mesma. Você vai ter um testemunho de bênção para contar. Você vai cantar o hino da vitória. Você não vai viver de qualquer jeito. A partir desse vídeo que você vê, a partir dessa oração, dessa live que eu estou fazendo, você vai querer viver com Cristo. Você não vai querer viver no mundo. Você não vai querer viver mundânicos. O mundo não conhece a graça. Quem vive no mundo afasta da graça. A graça é essa que dá salvação. A graça é essa que traz você para a vida eterna. A paz do Senhor deixou para você. O Espírito de Deus deixou para você a paz. O Espírito de Deus deixou para você a fé. A fé é pela ouvir a palavra. A voz do Senhor Jesus vem como um arcanjo, vem como um anjo poderoso. Deus deixou para você a paz. Que o Espírito Santo de Deus traz a paz. O Espírito do Senhor deu para você a alegria. O milagre de Deus desceu sobre a terra. Quando você conhece, o Espírito Santo de Deus é consolador. Ele consola os que choram.
Ele consola aquelas pessoas que estão oprimidas. Mas a opressão não vem de Deus. Mas o Espírito Santo é consolador. Mas o Espírito Santo consola. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus desceu para mudar a sua vida. Ele veio confortar seu coração. Ele me trouxe aqui como um profeta da sua casa, da sua vida. Profeta de Deus, fala que Deus manda. Essa história foi mudada quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Quando Ele pagou um preço grande para dar salvação. Quando Ele pagou o alto preço, o preço do sacrifício na cruz do Calvário. Fez que você tenha paz, que você vive bem hoje, mas vive em santidade, vive em comunhão com Cristo, vive internamente para Cristo. Não vive para a carne, não vive no mundo, não vive segundo as obras desse mundo, mas vive segundo a vontade de Deus. Andar com Deus é fácil, você viver em comunhão não é fácil, mas andar com Cristo é fácil. Você foge do pecado, você foge das coisas erradas, você foge desse pecado desse mundo, você foge das coisas que desagradam a Deus e você busca a presença do grande eu sou. Está entendendo isso? Isso é profundo. Enoque foi levado ao céu, transladado, porque Enoque agradou a Deus, as suas obras agradou a Deus. Quando você agrada a Deus, a graça te alcança, a graça manifesta pelo poder que é no nome do Senhor. Já desceu o arcanjo Miguel, já desceu o querubim serafins, desceu o anjo de fogo com a espada de fogo, a espada que corta para os dois lados. Espada é essa que está cortando Satanás no meio. Demônio nenhum permanece em pé quando o anjo está perto de você. Quando o anjo alcança você, você é precioso para os olhos de Deus. A sua vida é preciosa para Deus. Não queira praticar a iniquidade. Não queira praticar a iniquidade. Não queira praticar o pecado. Foge do pecado enquanto é tempo. Igreja. A igreja do Senhor está preparando para se encontrar com Cristo nas nuvens, nas glórias, na grandeza da cidade santa. A cidade que entra somente aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que vivem com Deus em comunhão, aqueles que merecem a recompensa do galardão, aqueles que vivem em comunhão profundamente com Cristo. Viver segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha a vida eterna. A vida eterna que traz a paz, que traz alegria. No céu, igreja, não tem pecado. No céu não tem morte. No céu não tem doença. No céu não tem enfermidade que pega na pessoa. Porque o céu é o lugar na onde a vida foi garantida por Jesus. E a vida é com abundância. A vida é a eternidade que vai gerar para você. A sua fé vai fazer que você alcance a graça. Muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Muitos são chamados para entrar na glória do Senhor, na graça do Senhor, mas poucos são escolhidos. Você quer ser escolhido? Você quer viver bem? Quer viver segundo a vontade de Cristo? Quer viver em comunhão com Jesus? Vive segundo a vontade de Deus. Não vive segundo a carne, não vive segundo a vontade da carne, mas vive praticando a bondade, praticando o bem, praticando a bondade, praticando aquilo que Jesus deixou para você. A fé vem pelo ouvir a palavra. O Evangelho de Jesus vai ser pregado até na China, sim. Até em países que não pode entrar, o Evangelho vai ser pregado sim. Mas vai pregar sim, porque a gente vai morar no céu. Não é denominação que vai prender a gente de pregar a palavra, porque a gente está enviado para pregar o reino
para pegar o mistério da fé, o Evangelho. Vai ser programado para todas as pessoas da face da terra. Sabe, a graça alcançou você, porque você ouve o Espírito falando com você, você ouve a voz do Senhor, você ouve a fé. A sua fé vai ser mais renovada, vai ser mais firme, porque você vai ouvir o Espírito Santo falando com você. Você vai ouvir o Senhor Deus Altíssimo falando com você, porque você ouve o que o Senhor fala e você pratica o que o Senhor fala. Daniel teve visão. João teve visão. João foi levado ao céu em espírito. O céu é real, igreja. O céu é real. Sabe o que é isso? Significa que você deve reconciliar com Jesus. Significa que você deve se achegar diante da presença do Senhor. Significa que você deve chegar diante da promessa. Promessa é essa: vida e a vida com abundância. Vida eterna faz que você gere bênção. Vida eterna faz que você tenha paz. Jesus é a paz. O Espírito Santo de Deus é a paz. Jesus é comunhão. Para entrar na cidade santa, tem que ter comunhão com Jesus e com o Espírito Santo. Primeiramente com Deus. O maior mandamento que Jesus deu, amar Deus sobre todas as coisas. Amar Deus sobre todas as coisas. O maior mandamento que Deus deixou para nós é amar Deus sobre todas as coisas. Sabe, o mundo hoje em dia está virado de ponta cabeça. O mundo hoje em dia está cheio de iniquidade, de pecado, incredulidade, vícios, doenças, prostituição. E Cristo está na onde? Mas igreja, é hora de você santificar a sua vida. É hora de você viver com Cristo de verdade. É hora de você já chegar diante das promessas. Não é hora de você pecar. Não é hora de você andar segundo a sua carne, mas é hora de você andar segundo a vontade de Cristo. É hora de você ter a paz. A paz vem de Deus. Deus é paz. Deus é alegria. Virtude, vitória. Um novo recomeço, uma nova história. Uma nova vida. Andar segundo as promessas que Deus deixou para você. Você quer conquistar a salvação? Você quer conquistar a salvação? Porque a salvação vem pela graça. Jesus deixou para você salvação. Jesus deixou para você a história da cruz. O sacrifício na cruz. O sacrifício na cruz foi dolorido, foi sofrido. Um sofrimento que Jesus passou para dar para você salvação, para apanhar para você oportunidade na sua vida, para você mudar de vida, para você viver segundo a vontade de Cristo, segundo as promessas que Deus deixou para você. Vive segundo a vontade de Cristo, igreja. Ele está voltando. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, o que você vai fazer? A iniquidade dos seres humanos está afastando os homens de Deus de perto de nós. Os pecados afastam Deus diante de nós. Mas quando você se negue o pecado e você se achega diante do Senhor, você está fazendo a vontade de Deus. Você está praticando a bondade. Você está praticando a fé sua. É para ouvir o Senhor falando com você. Você tem que ouvir a voz do Senhor. Você tem que ouvir o Espírito falando com você. Oh, surimikai, choremandalabai, choremikandalai. Recebe a presença.
Recebe intimidade com o Senhor Deus. Recebe o propósito do Senhor. Recebe a bênção de Adonai, de Elohim, do El Shaddai. Recebe o milagre de Deus. Recebe nova história para contar. Recebe uma vida íntegra para Deus. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Com Deus é tudo Ele pode fazer. Deus é a cura. Deus é a glória. Deus é o louvor. Deus é a grandeza. Deus é a paz. Deus, Ele é justo. Deus é santo. Deus seja glorificado por todas as pessoas que louvam o Senhor. Sabe, o propósito de Deus maior para nossas vidas hoje em dia é que nós tenhamos paz, que a paz vem de Deus, a paz vem do Senhor Deus. Ele deixou a paz para nós, Ele deixou a alegria, a vitória, as bênçãos. A Bíblia relata vários acontecimentos no dia de cada um. Cada um teve uma história para contar da Bíblia, personagem da Bíblia. A sua história está sendo qual? Qual está sendo a sua história? Ó igreja, se chegue diante da presença do Senhor. Se chegue diante dos pés do Salvador, do Senhor Jesus de Nazaré. E se chegue diante do Salvador, porque Ele está voltando. Igreja, não é hora de brincar de ser cristão. Não é hora de ficar com o pé lá fora no mundo e o pé lá fora na igreja. É hora de você adorar o Senhor em espírito e em verdade. É hora de você ter um compromisso com o eterno. É hora de você ter uma presença do Senhor Jesus perto de você. O Espírito de Deus já vem sobre a terra para consolar os que choram, para dar a vida e a vida eterna. Todos nós somos salvos pela graça, pela fé, que a graça foi Jesus que pagou o nosso preço na cruz do Calvário, para dar salvação, para dar a oportunidade para nós subir a céus. O céu não é brincadeira. Como o céu existe, Jesus falou mais do inferno do que o céu. Você já viu Jesus falando que a luz do mundo, Ele é o pão vivo que desceu do céu e Ele é a luz do mundo. Quem segue Ele não andará nas terras, mas sim terá a vida eterna. Jesus é a luz do mundo, povo de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Sabe o que é isso? Ele é a fonte de águas vivas. Ele é a fonte de rio de águas vivas. Ele é a história da eternidade. Não é história, é real, é fato real. Vida é real. Você não vive hoje no mundo porque você quer. Você não vive nesse mundo porque você veio nesse mundo porque você quis. Você vive nesse mundo porque Cristo quis. E você tem que viver segundo a vontade de Cristo. Você tem que viver segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo mundo tenha paz. E a paz vem do Deus de Israel. A paz vem do Altíssimo. A paz vem do Salvador. Porque muitas pessoas hoje em dia estão levando a vida de qualquer jeito, sem temor a Deus. Porque muitos perdem a salvação. Muitos morrem na hora sem querer. Muitos levam afronta das outras pessoas. Muitos julgam outros. Isso, povo de Deus, não é de Deus julgar o próximo. Mas sim é de Deus você ajudar o próximo, você orar para o próximo, você abençoar o próximo com oração, falar bem do próximo. Você fala assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Quando você abençoa o próximo, você está abençoando a você mesmo. Você está buscando a conhecer o princípio do Senhor. Essa palavra que eu estou pregando hoje é para você se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, das coisas que agradam a Satanás. É o pecado. O pecado é que agrada a Satanás.
Mas Cristo fez você vencer esse pecado através do sacrifício na cruz do Calvário. Através quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para você ter salvação, para você viver segundo a vontade, segundo a lei, segundo o ensino do Senhor. Primeiramente, buscar o reino de Deus e as suas justiças, e depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos buscar Deus, vamos viver bem, vamos viver segundo a vontade de Cristo, vamos viver segundo o ensino do Senhor. A vontade de Deus é que todo mundo tenha salvação, mas muitos são chamados, mas poucos escolhidos para entrar na glória. A glória está prometida para aqueles que é fiel a Deus, para aqueles que obedecem, para aqueles que é um servo humilde, obediente, temores ao Senhor, faz parte da sua vida. Jesus, Ele falou assim: vinde após mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, porque meu fardo é suave, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Sabe o que é isso? Quando você busca Deus, quando você busca viver com Cristo, quando você busca andar com Cristo, andar com Deus, você está buscando a sua própria eternidade, você está buscando a sua própria recompensa. Não vive segundo a vontade da carne, não vive segundo a vontade desse mundo, porque esse mundo, ele faz você afastar do Senhor. Esse mundo faz você sair do foco. O foco seu é você ter a salvação, é você ter a paz, é você ter intimidade, é você ter profunda intimidade com Cristo. Hoje em dia estou passando cada experiência com Cristo, cada intimidade com Cristo, discernimento também estou tendo, discernimento de espírito, estou tendo intimidade com Deus que eu nunca tive, estou vendo coisas que eu nunca vi. Mas quando você ora, você consagra a sua vida, você busca viver segundo a vontade de Cristo, você está vivendo segundo a vontade do Senhor dos Exércitos. Não é viver segundo o seu desejo, segundo a iniquidade desse mundo, mas viver segundo a lei da salvação. É que você vive em santidade, é que você vive em comunhão com Cristo. Você tem a paz, e a sua paz não vem sua, não vem de você mesmo, vem do próprio Senhor Deus. Ele deixou para você a paz. Ele falou assim, Jesus falou assim: a paz esteja convosco. Então você deixou a sua vida como você vivia no passado, como você vivia segundo o passado, para andar segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Cristo, segundo as promessas que Deus deixou para você. A vida eterna, ela vem por você conhecer Deus, e você muda de vida. Você não vive buscando ao pecado, você vive segundo a vontade de Deus. É viver bem hoje, mas viver segundo a vontade de Deus, viver segundo a lei do Senhor. Muitos aprendem na Bíblia, e a Bíblia está escrito também: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Se você crê em Cristo, você está vivo, porque Deus quis. Você vê o fogo de vida diante das pessoas. Muitas pessoas perdem Deus, perdem de buscar Deus por qualquer coisa nesse mundo. Satanás, ele põe a prato, manjares. Satanás, ele põe a cada manjares para destruir você, para afastar você da presença do Senhor, de longe da presença do Senhor. Mas Deus põe a você diante da presença dele e fala para você assim: vinde após mim, que meu jugo é suave, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Volte enquanto é tempo, igreja. Volte a buscar o primeiro amor de Jesus. Volte à vida eterna. A vida eterna é essa, que vai fazer você ter uma vida bem-aventurada, uma vida
profunda intimidade com Cristo, profunda harmonia com Jesus. Você não pode viver pensando em pessoas acusando você. Você não pode viver segundo o acusador, mas você tem que viver segundo as promessas que Deus deixou para você. Salvação vem pela graça. Paulo de Tártaras, ele viu a luz que é Jesus. Rapidamente, quando ele viu a luz, olhou para a luz, ficou cego, porque ele perseguia os cristãos, porque ele perseguia a igreja do Senhor. Jesus falou assim: bem-aventurado aqueles que não viu, mas crê. Tomé, porque você viu, você creu. Bem-aventurado aqueles que não viu, mas crê. Você crê em Jesus? Você deposita sua confiança no Cristo Salvador? Você chegue diante da promessa. A promessa é essa, que traz para você um novo recomeço, uma mudança de vida total. Você viver segundo a promessa que Jesus deixou para você. A hora que você partir dessa terra, você vai ter encontro com Jesus. Você vai viver hoje segundo a vontade de Cristo. Você não vai viver segundo a vontade sua, nem da sua carne, e nem segundo a vontade desse mundo. Você vai viver segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que todo mundo tenha salvação e que todo mundo ande em obediência e anda segundo a lei do Senhor. A lei do Senhor o quê? Buscar em Deus primeiramente todo dia. Buscar em Deus primeiramente e todas as coisas serão acrescentadas. Depois todas as coisas serão acrescentadas. Vamos buscar Deus, vamos buscar Jesus, vamos buscar o Salvador, porque Ele está à porta para buscar a igreja, porque Ele está querendo voltar. Se prepara para se encontrar com Jesus. Nas nuvens, Ele vai descer nas nuvens. Ele vai vir nas nuvens buscar a igreja. Nós somos templo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não é corpo a ser corrompido com pecado, com vaidade, com as coisas desse mundo. Mas as coisas que agradam a Deus é ter intimidade com Deus. Pratica a bondade, pratica o bem. Gera a consequência do pecado, não. Porque a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Morte não é física, a morte é espiritual. Se você pecar, você vai morrer espiritual. E você não vai ser digno de entrar diante do Senhor. Se você vai entrar diante do Senhor, mas você vai entrar com a cabeça baixa diante de Deus. Mas se você viver bem hoje, viver intimidade com Deus, viver santidade, harmonias, consagrar a sua vida com o altar com Deus, ter uma vida estruturada diante de Deus, você vai viver bem. A harmonia do Senhor, a alegria do Senhor da sua força. Deus abençoe, shalom de Deus e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E todos dizem amém. Graças a Deus, shalom de Deus, povo de Deus. Deus abençoe todos.